Bom dia, vereador Jonathan Molar, site de opinião pública. Vereador, a gente está aqui para saber acerca de informações com relação a esse decreto editado e publicado pelo prefeito Timóteo Alves de Brito no dia de ontem, 12 de fevereiro, o decreto 97, que trata exclusivamente sobre contenção de gastos. O senhor, como vereador, tem conhecimento desse decreto? Sim, eu tive acesso ao decreto. A Câmara não foi contactada de início. Tudo bem que é uma prerrogativa, o decreto é uma prerrogativa do prefeito, mas não houve qualquer comunicação com a Câmara, então nós descobrimos quando o decreto foi publicado. Eu peguei o decreto no portal da Prefeitura, no Diário Oficial, li o decreto. Eu considero um decreto, em alguns pontos, bastante problemático. Na verdade, o que a Prefeitura está fazendo agora, ela poderia ter feito desde o início da gestão, alguns pontos. Por exemplo, cortar verba para festas, que eles estão cortando agora, eles poderiam ter feito isso desde o início, é algo que eu venho batendo constantemente nessa tecla. Diminuição de cargos comissionados, eles vão fazer cortes agora que eles poderiam ter feito desde o início. A prefeitura virou um grande cabide de emprego, isso incha a folha, isso faz com que recursos que poderiam ir para a saúde, para assistência, acabem indo, por exemplo, para pagamento de pessoal. Eu não sou contra o pagamento de pessoal, mas desde que haja necessidade da vaga e a pessoa esteja apta para exercer aquele cargo. Então, se tivesse feito isso desde o início, o município não teria entrado no buraco econômico que se encontra hoje, econômico-administrativo. O município hoje passa por muitas dificuldades administrativas, na minha leitura, por falta de planejamento e por falta de uma gestão racional, de uma gestão eficiente. Apesar de algumas pessoas ou algumas figuras políticas terem a sua figura como oposição, mas esse discurso é seu em uma administração coerente então já é repetitivo aqui. O senhor já vem falando isso há muito tempo e essa situação é uma situação então avisada, já estava previsto que isso aconteceria. O prenúncio da crise, eu e alguns outros colegas, a gente já vem apontando há muito tempo. É como uma casa, quando você gasta desenfreadamente ou você gasta sem ter controle, uma hora a sua casa vai entrar em colapso. E é isso que tem acontecido com o município. Quando eu me referi ao decreto, olha os funcionários públicos, os servidores. O decreto veda aumento de gratificação, aumento de remuneração por tempo indeterminado. O decreto diz o seguinte: o servidor só vai poder ter licença-prêmio se o município não tiver que contratar outro no lugar enquanto a pessoa estiver de licença-prêmio. O decreto proíbe, no sentido de não gerar custos, que o servidor saia para fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de capacitação. Isso vai totalmente de encontro ao que a gente entende como uma administração racional. A gente tem que valorizar o servidor. E o munícipe também, quem está nos assistindo, vai sofrer com isso. Segundo informações de bastidores, provavelmente cerca de 300 funcionários comissionados perderão seus empregos. O senhor acha que com essa possível demissão nessa quantidade de funcionários, primeiro, haverá uma diminuição na qualidade que já é precária dos serviços públicos e, segundo, gera uma espécie de caos social no município de Teixeira de Freitas, haja vista que a prefeitura é um dos maiores empregadores também? Nós não temos ainda esse dado de 300, como você disse, ainda é uma informação de bastidor que não se concretizou, mas que deve haver demissões, provavelmente deve. Por um lado, você desincha a folha da prefeitura, que aí você tem um pouco mais de recursos para serem realocados, mas por outro lado, são 300 pessoas desempregadas, que foram empregadas e que agora estão sendo desempregadas. Se não tivesse feito esse cabide de emprego desde o início, não geraria esse caos social que você cita. E a população, quando eu digo que também vai ser prejudicada, um dos pontos do decreto é a diminuição dos gastos nos contratos de saúde, educação e assistência social. A saúde, que já está horrível, a educação, os professores trabalhando sem suporte. A assistência social, sem a maioria dos programas, tende a ter um atendimento ainda pior. E mais do que isso, um outro ponto do decreto, ao mesmo tempo que ele corta gastos, ele vai trazer novos gastos. Um dos pontos diz o seguinte: contratar uma empresa para que a empresa reavalie as plantas dos imóveis da cidade. Qual é o objetivo que eu deduzo que vai acontecer? Aumento de IPTU no ano que vem. Então essa empresa vai ser contratada e ele está gerando novos gastos, quando eu acredito que alguém da própria prefeitura poderia fazer essa reavaliação e provavelmente, aumentando a base de cálculo dos imóveis, aumentará o IPTU, que eu acho outro absurdo. A população não pode pagar a conta de uma má gestão pública. Então, na sua avaliação, a conta será paga pelo contribuinte? Pelo contribuinte, pelo servidor público, ou seja, pelos cidadãos da cidade. Tanto aqueles que trabalham no setor público, que são servidores, quanto o cidadão comum que vive na cidade, mas paga seus tributos e não trabalha na prefeitura. Olhe a infraestrutura dessa cidade. Teixeira já tem uma das maiores alíquotas de IPTU do Brasil. Junto com outros municípios, configura uma das maiores alíquotas de IPTU do Brasil. Vai se fazer novos valores da planta dos imóveis com qual intuito?
acredito eu que não vai ser baixar IPTU, mas sim aumentar IPTU para que o município arrecade mais. O problema não está, e aí eu estou sendo muito sincero, sem colocar oposição ou situação, o problema não está necessariamente nos recursos que entram. A gente fez um cálculo, falei isso na plenária. Em 4 anos, entram para o município cerca de 2 bilhões de reais. Alguns vereadores questionaram quando eu falo de Colatina. Colatina é uma cidade menor que Teixeira, mas que tem um orçamento igual ou maior que Teixeira. Isso só mostra a nossa ineficiência. Nós temos uma cidade maior, mas que a economia não é forte como a de Colatina, como a administração central ela não tem trabalhado de uma maneira transparente como a de Colatina, entre tantos outros municípios. Isso eu estou pegando Colatina, podia pegar Linhares, podia pegar outros municípios próximos que não estão passando pelo caos que Teixeira hoje vem passando. Então vai aumentar tributo, vai onerar o coitado do povo, cidadão que teve uma alta mínima de salário mínimo, por exemplo, que já paga muito tributo, vai aumentar o IPTU, mas será que isso vai ser bem alocado? Será que isso vai ser bem investido? Se isso tivesse sido feito desde o início, não o IPTU, mas o controle dos gastos de maneira eficiente, de maneira transparente, sem acordos, sem licitações milionárias, como a do lixo, como a da lavanderia do regional, como os exames laboratoriais do regional, certamente nós não estaríamos no buraco que nós estamos hoje. O município de Teixeira de Freitas tem acompanhado seu mandato de perto. Tanto é que o senhor é um dos vereadores mais atuantes, né? Pelo menos nas redes sociais, você é considerado um dos mais atuantes. Primeiro, o seu posicionamento, a sua postura enquanto vereador, faltando pouco mais de 2 anos para as eleições municipais, continuará o mesmo? E como o senhor avalia nesse 25 meses, né, de mandato, o seu mandato até esse momento? Bom, completa 26 agora em fevereiro. São 26 meses de luta, 26 meses lutando por causas coletivas. Esse foi o meu compromisso. E que eu faria uma política independente. Né? As pessoas gostam de categorizar como oposição ou base, mas eu ainda prefiro me chamar de uma política independente. Já houve alguns momentos pontuais em que eu fiz elogios à gestão quando entendi que ela acertou. Mas eu não vou vendar os meus olhos e não tenho cargo na prefeitura, não tenho acordo com ninguém para fingir que as coisas estão boas. Dizer que a saúde de Teixeira está boa é uma mentira. Dizer que as contas do município hoje estão boas é uma mentira, não estão. E eu vou continuar lutando pelos direitos coletivos, pelos direitos do cidadão, do povo. Foi ele que me colocou aqui e é por ele que eu preciso lutar. Certo. O senhor recentemente teve a eleição interna para a formação de comissões, correto? Correto. O senhor está em quais comissões aqui na Câmara? Bom, eu acabei, por uma opção minha, como líder de bancada também, a gente dividiu os membros da bancada, eu fiquei na Comissão de Saúde, Segurança e Direitos Humanos. Por quê? Porque já faço as investigações, mas quero investigar ainda mais de perto, principalmente a questão da saúde, e discutir os problemas de segurança. Teixeira hoje é uma das cidades mais violentas do Brasil e da Bahia, e essas questões também dos direitos humanos. Eu até citei na minha fala que a OAB daqui criou uma comissão de direitos humanos. Vamos procurar dialogar mais de perto com a comissão da OAB, com o núcleo universitário, com outros núcleos que discutem direitos humanos. Mas, claro, hoje a prioridade mais rápida, a prioridade que deve ser dada de imediato tem sido a saúde. Porque o caos da saúde hoje é um buraco sem fim. Então a gente vai, eu posso dizer por mim, vou sair de novo no hospital regional, UPA, UMI, postos de saúde, fiscalizando item por item e vendo onde estão os erros hoje da saúde. Ok, vereador, uma pergunta que eu não poderia me furtar de fazer, até porque a cidade está em polvorosa, quer saber o futuro político de cada vereador. O senhor, 2020. Bom, meu interesse sempre foi no sentido de ajudar a cidade, de poder fazer com que a cidade caminhasse. Eu entendo que de fato nós temos que formar um grupo político, porque muitas candidaturas, por exemplo, ao executivo, acabam pulverizando os votos. Então eu entendo que é momento de união, é momento de dar as mãos. Se houver um grupo e se houver apelo popular, a gente encara o desafio de vir ao executivo. Agora, se não tivesse apelo popular, a gente vai apoiar também um bom nome que tenha esse apelo e que consiga fazer uma gestão diferente na cidade. Então eu não estou pensando de maneira vaidosa, eu estou pensando de maneira altruísta no seguinte sentido. Se tivermos condições, por que não encarar o desafio? Mas não havendo condições, e a gente avalia isso com pesquisas e outros cenários, a gente vai vir para o apoio de outros nomes que talvez, se lá na frente, tiverem mais condições do que nós. Então nosso cenário hoje está voltado para o executivo, mas não como o candidato, mas compondo um grupo. E lá na frente a gente observa qual vai ser o melhor cenário para o grupo e, claro, principalmente para a cidade. Então o senhor defende uma ideia de uma Teixeira para todos? Uma Teixeira para todos, a formação de um grupo de pessoas bem intencionadas que de fato queiram uma mudança para a cidade. Eu quero estar dentro desse grupo.
O que vai se originar lá na frente, aí só o povo e os números de pesquisas, o cenário, é que vai nos dizer. Quanto a isso eu estou muito tranquilo. Ok, vereador, sobre a sessão de hoje, seus requerimentos, eu gostaria de falar quais e se foi satisfatório o resultado dos seus requerimentos hoje, quais foram aprovados, quais não foram? Bom, nós tivemos um requerimento que foi posto, foi aprovado por um voto, foi muito apertado. Se minha memória não falha, foram 6 votos a favor e 5 votos contrários. Foi muito apertado, mas nós conseguimos aprovar. Eu, particularmente, sou sempre a favor de aprovar requerimento. Requerimento é uma maneira de fiscalizar o poder público e de prestar contas à sociedade. O que eu apresentei hoje é pedindo à Secretaria de Saúde a qualificação profissional de todos os médicos que hoje estão na UNACOM. Não é duvidando de nenhum profissional, mas as regras médicas, as regras do Conselho de Medicina dizem que para atuar na UNACOM você precisa ter especialidade na área. Então, se você atua na área de mamografia, você precisa ser um especialista na área. Se você atua no ramo gastro, você precisa ter uma especialidade na área e entender minimamente daquilo. Então nós queremos só fazer um checklist para saber se esses profissionais que estão lá, e eu não estou discutindo a competência técnica, mas sim uma questão de regularização, se todos os profissionais que estão lá estão de fato habilitados com especialidades para atuar naquela área. E nós sabemos que eles são guerreiros porque eles enfrentam uma situação muito adversa, uma estrutura que não os ajuda. Nós não queremos aqui em nenhum momento colocar em xeque o profissional médico, a gente sabe da luta deles, mas sim fazer uma fiscalização se todos de fato têm especialização nas suas respectivas áreas, porque a gente sabe que tem muito médico que é indicação política, então a gente quer ver se isso tem acontecido ou não. Ok, vereador, você gostaria de fazer mais alguma consideração final? Agradecer a vocês, agradecer ao portal que está sempre divulgando as notícias, sempre divulgando também as minhas falas, abrindo espaço. A gente sabe que no momento de perseguição, quem divulga espaço também é um ato de coragem. Agradeço muito vocês e dizer à comunidade que a gente vai continuar lutando pelos interesses da população. E nos próximos 1 ano, 9, 10 meses, a manutenção desse trabalho. E muito obrigado pelo apoio de vocês nas redes sociais, nas ruas e assim por diante. Obrigado. Ok, o Portal Opinião Pública lhe agradece, vereador. Boa sorte na sua empreitada, na sua trajetória aí enquanto político e espero que Teixeira continue prestigiando todo esse seu trabalho fiscalizatório. Obrigado e até a próxima.